Então, senhores, hoje eu vou falar sobre um equipamento de importância, diria assim, vital nos processos industriais que lidam com geração de energia, que lidam com processos que precisam de trocas térmicas de aquecimento. Então, eu vou falar e vou questionar alguns pontos sobre vida útil de caldeira geradora de vapor. Então, eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de segurança do trabalho e especializado em engenharia de controle e automação industrial e lido há muitos anos na área de manutenção, de eletromecânica e QSMA, qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. Então eu vou tocar num assunto de extrema importância, que é exatamente a vida útil do equipamento caldeira. Quando os senhores lerem, analisarem a NR13, existe lá um item que fala então da vida remanescente. Então, dentro de um linguajado, a vida remanescente é o que falta ainda para se viver. Então vamos usar um condicionamento didático. Hoje, o engenheiro Vilmar, agora no dia 3 de agosto de 2024, completou 68 anos. Então, senhores, eu ainda tenho uma vida restante. Agora, determinar essa vida restante, quantos anos eu vou viver, vai depender, lógico, da minha situação física, do meu condicionamento físico, da minha saúde nesse momento. Agora, fazer um cálculo preciso, se eu vou viver mais 30 anos, eu tenho a meta de viver mais 30, 40 anos. Então, 68 mais 30, 98. E mais uns 40 anos, eu chegaria a 108 anos. Então, por isso eu estou me cuidando, eu faço musculação, eu procuro comer de forma regrada, eu faço caminhada, eu faço o acompanhamento médico, exatamente para que eu possa ir me conduzindo para me ter uma vida remanescente, mas com longevidade. Eu estou falando para diretores de empresas, eu estou falando para gestores, eu estou falando para colegas que lidam também na área de eletromecânica e, como engenheiro mecânico, eu vou centrar para começar que uma caldeira ela é fabricada por aços. Então, tomando como referência o aço ASTM 285 grau C, que é a chapa que é mais utilizada, tornando como exemplo aqui as caldeiras de categoria B e tantas outras caldeiras que utilizam essa chapa. Não vamos entrar muitos em detalhes, mas é uma chapa que tem uma tensão admissível muito boa e resiste à temperatura em torno até de 200 graus centígrados sem nenhum constrangimento, né? Então, quando se analisa uma curva de pressão kgf por centímetros quadrados por temperatura.
acima de 200 graus, a tendência da tensão admissível dessa chapa cair, porque os materiais têm essa característica que nós chamamos, característica mecânica, de tensão admissível. E quando o material é aquecido, essa tensão admissível, ela tende a cair. Outra vez, num cunho didático, por isso é que os ferreiros, para fazer uma foice, para moldar uma enxada, eles vão aquecer o aço, para depois de aquecido, eles conseguirem moldar. Bom, feita essa introdução, eu questiono agora como engenheiro de segurança do trabalho e engenheiro mecânico, tendo o conhecimento também de metalurgia. Claro, não tão quanto a um engenheiro especializado ou engenheiro metalúrgico, mas nós temos essa visão. Inclusive, eu preciso da posição de um engenheiro metalúrgico sobre a vida útil de um aço que está lá na caldeira, que é exatamente a chapa ASTM 285 grau C. Mas dentro de uma lógica, porque existe a lógica que é exatamente baseada em bom senso, e a lógica, ela tem um princípio fundamental, que é a razão. A razão liga ao Criador. Perfeito. Então, dito esse questionamento de razão, os senhores aceitem. Todos os materiais envelhecem. Assim como o ser humano envelhece, essa chapa, a ASTM 285 grau C, está envelhecendo. E esse envelhecimento vai estar condicionado a aumentar. Quanto mais ela for destratada em termos de manutenção, em termos de corrosão, em termos de incrustação, uma água que não é devida alimentando essa caldeira, ela com certeza vai cada vez mais reduzir essa longevidade. Então, eu tenho um questionamento. A NR13 nos coloca como inspetor de caldeira quando a caldeira passa dos 25 anos, é uma caldeira idosa. Assim como quando nós passamos dos 65 anos, somos um idoso. Então, a partir daí, nós vamos ter uma vida ainda remanescente. Ainda vamos viver tantos anos. 30 anos é a minha meta, de 30 a 40 anos. Mas isso é uma meta. Por isso, é como eu falei antes, eu tenho que me cuidar. Então a caldeira também, para que ela possa ter mais longevidade, ela vai ter que se cuidar. Bom, o tempo passa e eu estou trabalhando para um grupo chamado MPX, do seu Ike Batista, exatamente lidando com caldeiras que trabalham com altas pressões. Como eu estou falando para profissionais ligados a caldeiras, eu estou falando de caldeiras que trabalham, que chegam a uma PMTA de 172 kgf por centímetros quadrados. Olha então a diferença para a caldeira dos senhores aí, que trabalha com 10 kgf, 8 kgf por centímetros quadrados. Então a responsabilidade de lidar com a caldeira a esse tamanho é muito grande. Então a MPX,
ciente da sua responsabilidade, porque a MPX, ela montou a UTE Energia Pecém 1, a UTE Energia Pecém 2, a UTE Energia Pecém 3 e a UTE Itaqui, Maranhão. Eu sei que eu estou falando para colegas que tiveram comigo na época, que foram comigo, inclusive, citando agora, como, diria assim, ponto especial, tiveram comigo, inclusive, lá em Portugal, nas cidades de Sines, nas cidades de Setúbal, exatamente para aprender essa tecnologia de geração de energia a partir do carvão mineral. E essa caldeira que vai exatamente providenciar essa fonte de energia básica, exatamente é a caldeira. Porque entra em cena o que nós chamamos vapor. Esse vapor, primeiro vapor da caldeira, nós chamamos vapor saturado. Mas ele pode passar por processo de superaquecimento, que são dos superaquecedores, e se consegue então elevar essa pressão do vapor, ao mesmo tempo que nós vamos retirando a umidade desse vapor, o que os senhores entendem por título. Então, quanto menor o título, pouquíssima quantidade de vapor d'água no vapor. E essas caldeiras que trabalham em empresas geradoras de energia, a característica do vapor, senhores, é o que nós chamamos vapor superaquecido. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, falar de geração de energia é um outro assunto, mas é importante colocar aonde eu estava atuando era no GTA, gerador, turbina, alternador. E esse G vem exatamente de geração de vapor. O vapor tem duas características básicas, exatamente o calor, que é a energia calorífica desse vapor, dada em quilocal por kg. Nós chamamos isso calor sensível e calor latente. A soma dos dois é o calor total. Mas na geração de energia, nós nos preocupamos exatamente com a maior pressão que se pode tirar então dessa caldeira. Por isso é a caldeira água tubular. Bom, feito esta colocação, eu quero dizer que estive lá em Lisboa, no Instituto ISQ, exatamente era a MPX, eu fazia parte da equipe de OE, é uma, diria assim, uma parte da empresa, aonde esse termo OE, o O vem, é o que começa lá no inglês, OWNR, fazendeiro, e o E é de engenheiro. Traduzindo tudo, engenheiros proprietários, porque a gente estava ligado diretamente à direção da MPX, fiscalizando. Ainda existia a parte de consultoria, ainda existia a parte de construção. Quero citar a NR Consult, na parte de consultoria, a Consugal e a AMAB, como a empresa que estava construindo, assim como as outras empresas que participaram, que nós, como engenheiros, que lidam com obras por esse Brasil afora e o mundo, nós
somos peões e usamos alguns termos característicos. Então tinha também as gatinhas, né, que estavam exatamente apoiando as empresas EPCs, construtoras. Bom, então, senhores, a preocupação e o questionamento é o seguinte: senhores, o aço envelhece. Então, a caldeira, ela não tem vida eterna. E está na responsabilidade do inspetor da caldeira de determinar se a caldeira pode continuar operando ou não. Existem caldeiras, eu tenho clientes com caldeira que agora, em 2024, vai para 38 anos. Olhando a caldeira, avaliando a chaparia, fazendo a medição de espessura, olhando o estado interno de presença de corrosão, de incrustação. Eu faço então também a textura do aço lá na parte de externa para ver se os grãos do aço estão ficando mais distante um do outro. Bom, mas o Instituto ISQ, ele desenvolve lá um sistema que eu pude participar, eu pude ser informado, tanto era o cuidado da MPX que me deslocaram para Lisboa, para o Instituto ISQ. E eu fui muito bem atendido lá, pela equipe do Instituto ISQ, que me explicaram e que me mostraram a forma de se avaliar e se fazer um estudo de vida restante de uma caldeira. Senhores, tem que começar logo do início. Nós temos que ter conhecimento, inclusive, das características da corrida do aço, lá na siderúrgica, aonde foi produzido essa chapa. Aí vem a ideia de como acompanhar. Então eles fazem, antes da caldeira receber o primeiro fogo, um estudo da textura do aço com uma réplica metalográfica que faz uma impressão do aço, exatamente da textura do aço. E essa réplica, ela é guardada. Passado algum tempo, essa réplica se faz nesses mesmos locais, se faz então a mesma réplica, no mesmo local. Também sempre aproveitando e fazendo então a medição da dureza dessa chapa. Bom, senhores, com essas informações básicas, se consegue, através de um cálculo probabilístico, que envolve todas essas informações com a corrida do aço. Claro que eu não sou especialista para fazer, diria assim, esse estudo de vida restante, mas o Instituto ISQ tem profissionais que fazem então esse trabalho. Eu, como falei, fui muito bem atendido. Eu citei o Instituto ISQ exatamente como referência. Não estou tratando aqui de questão comercial. A minha preocupação é exatamente de cuidar de um equipamento que tem risco de explosão e as consequências de uma explosão em uma caldeira, os senhores nem imaginam. Aproveitando a ideia da percepção do risco. Senhores,
o perigo que existe em uma caldeira é a pressão interna dessa caldeira superar a PMTA. Quando isto acontecer, essa caldeira pode explodir. Então o perigo é exatamente isso. Claro que se tem a parte de prevenção, que é exatamente ter a válvula de segurança para que não se chegue a essa situação. Porque a válvula de segurança, uma caldeira tem que ter pelo menos 2 válvulas de segurança. É uma história que vem lá de 1000 e pouco, 1700, 1800, que eu não vou demorar explicando. Mas a segunda válvula tem que estar, conforme a NR13, calibrada e certificada com a pressão igual ou menor do que a PMTA. E a primeira válvula com uma pressão menor do que a segunda. Bom, agora fica a responsabilidade para nós engenheiros, inspetores de caldeira, quando vamos então inspecionar uma caldeira. Aonde essa caldeira já tenha passado dos 25 anos. É uma responsabilidade muito grande. É necessário que todas as ocorrências que tenham acontecido nessa caldeira, que influenciaram na questão estrutural, esteja lá no livro de registro de segurança. Eu estou chamando a atenção que eu vejo em muitas empresas, tudo que acontece está escrito lá na caldeira, no livro de segurança. Não, senhores. Se os senhores têm alguma informação de manutenção que aconteceu na caldeira, coloquem lá na gestão de manutenção. Mas o livro de segurança da caldeira é para anotar aquela situação que pode influenciar na parte estrutural da caldeira. É através dessas informações que nós podemos, então, tomar uma iniciativa de precaução. Podemos até reduzir o tempo de inspeção da caldeira. Assim como a NR13 nos dá a autoridade para encerrar o equipamento, encerrar a caldeira. Isso é tão sério que numa inspeção de segurança, quando o inspetor, inspeção de segurança periódica, quando esse inspetor termina a inspeção, ele tem que fazer o registro do livro de segurança da caldeira, dizendo que a caldeira ainda está em condição de uso. Assim como esse inspetor, ele tem que apontar melhorias que tem que ser feito na caldeira. Onde eu questiono logo é exatamente a água da caldeira. Senhores, a água da caldeira é como o alimento que nós fazemos a nossa refeição. Se nós mandamos o pau comendo gordura, bebendo cachaça, zinebra, álcool, uísque, sem se alimentar direito, pelo amor de Deus, né? Eu fui forte aí, mas você vai ter problema no seu estômago, tá certo? Então a caldeira precisa de uma boa alimentação, uma água tratada de acordo com os parâmetros que exige a legislação. E ainda existe um outro aspecto, que a caldeira ela tem emissões sólidas, ela tem emissões gasosas, ela tem emissões líquidas, e nós não podemos destruir essa camada aqui, que nos protege de ozônio. E nem podemos poluir
os nossos mananciais. E nem podemos, tá certo, jogar a cinza em qualquer canto. Pense numa responsabilidade. Pense numa responsabilidade. Bom, deixei claro que uma caldeira não tem vida eterna. Eu apelo então para o bom senso dos proprietários, para o bom senso dos colegas inspetores de caldeira, assim como a mim mesmo, que seja firme, que use de provas concretas e de bom senso, já que nós não tivemos a oportunidade de fazer um estudo de vida restante desde o início, antes do primeiro fogo na caldeira. Senhores, eu até aconselho, senhores, uma caldeira que já trabalhou 38 anos, 40 anos, vamos ser francos, vamos trocar a caldeira, vamos botar uma caldeira moderna, tá certo? E vamos ter mais 40 anos trabalhando. Gostaria e critico a NR13, que ela chama a caldeira idosa depois dos 25 anos. Correto. Mas nos coloca numa situação difícil de dizer quando a caldeira tem que ser encerrada. Mas ela diz também, através de análises criteriosas, medir a dureza desse material, ver a estrutura desse material, ver a questão interna de incrustação, a questão interna de corrosão. Mas o aço, ninguém sabe, né? Como esse aço nasceu. Quando eu nasci lá em cima da Serra da Uruburetama, criado com banana, criado com feijão, criado com arroz, lá da serra, plantado na serra. Tomei leite de vaca, tomei leite de cabra, sou nascido de 9 meses, fui amamentado 9 meses e ainda peguei carona e me amamentei de uma tia. Mas às vezes eu falei isso, não foi para me mostrar e nem para me envaidecer. É porque às vezes a gente chega na caldeira, não tem documentação, não tem um prontuário, não tem uma vida do que acontece na caldeira. Fica difícil, né? Para a gente analisar. O que eu espero, eu tenho clientes, não vou chamar o nome dele aqui, mas são totalmente ligados, sabe dessa importância de cuidar da caldeira, de cuidar da parte ambiental, e principalmente essas caldeiras que estão nas proximidades de áreas urbanas. Então fica esse alerta.